Então você pode ser perdoado. O problema do seu pecado pode ser resolvido, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Mas para isso você precisa invocar o Senhor. Em Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar. Você pode chamar o Senhor para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso, se você pedir com fé, confiando nele como o único Salvador, o único que morreu e ressuscitou para salvar você. Depois que você tomar essa decisão, enquanto está aqui ainda neste mundo, você precisa viver para agradar a Deus. Lembre-se que você é criação especial de Deus. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas isso não significa que a nossa aparência física se parece com a aparência de Deus. Não. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Por exemplo, nós ficamos alegres. Deus também se alegra. Então você pode ser perdoado. 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 O problema do seu pecado pode ser resolvido. 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 Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Mas para isso você precisa invocar o Senhor. 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 Em Romanos 10:13 diz assim. 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 Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar. 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 Você pode chamar o Senhor. Você pode chamar o Senhor
Você pode chamar o Senhor. Você pode chamar o Senhor. Você pode chamar o Senhor para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso. Se você pedir com fé. 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 Confiando nele como o único Salvador. 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 O único que morreu e ressuscitou para salvar você. O único que morreu e ressuscitou para salvar você. O único que morreu e ressuscitou para salvar você. O único que morreu e ressuscitou para salvar você. O único que morreu e ressuscitou para salvar você. Depois que você tomar essa decisão, 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 enquanto está aqui ainda neste mundo, 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 você precisa viver para agradar a Deus. 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 Lembre-se que você é criação especial de 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 Deus. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você que diz assim. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou.
Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. 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 Mas isso não significa que a nossa aparência física 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 se parece com a aparência de Deus. Não. 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 Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Por exemplo, nós ficamos alegres. 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 Deus também se alegra. 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 Então você pode ser perdoado. O problema do seu pecado pode ser resolvido, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Mas para isso você precisa invocar o Senhor. Em Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar. Você pode chamar o Senhor para vir morar no seu coração e tirar toda a sujeira do pecado. E pode ter certeza que o Senhor vai fazer isso, se você pedir com fé, confiando nele como o único Salvador, o único que morreu e ressuscitou para salvar você. Depois que você tomar essa decisão, enquanto está aqui ainda neste mundo, você precisa viver para agradar a Deus. Lembre-se que você é criação especial de Deus. Nós lemos um versículo lá em Gênesis e eu vou ler de novo para você, que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas isso não significa que a nossa aparência física se parece com a aparência de Deus. Não. Isso quer dizer que nós temos algumas características que vêm de Deus. Por exemplo, nós ficamos alegres. Deus também se alegra.